Fala galera, F11 falando. Perdemos, o Inter ia chegar nesse momento em algum instante, foi hoje, 3-2 para o Flamengo lá no Maracanã. E a gente vai conversar, vamos trocar uma ideia, vamos manter o pensamento positivo e vamos conversar sobre esse jogo que acabou agora há pouco no Maracanã. E o Inter, depois de 16 jogos de invencibilidade, sofreu a sua derrota. Então tá, vamos trocar uma ideia, mas deixa o seu like, já vai ali, eu peço, já clica no like ali, ajuda bastante aqui no trabalho, ajuda aqui no canal, então deixa o seu like. E se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte aqui das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, se inscreva aqui no canal. E se você é inscrito, meu muito obrigado por essa parceria, continuamos firmes e fortes. E também acione o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? A gente precisa conversar, trocar uma ideia. Então, solta a vinheta! Pois bem, galera, o Inter hoje encontrou a derrota. Depois de 16 jogos de invencibilidade, o Inter foi ao Maracanã, enfrentou o Flamengo e nesse final de campeonato e perdeu por 3-2. A gente sabia uma hora, claro, do futebol, né? O Inter ia perder, o Inter não ia se manter invencível, né? Todo o tempo. O importante são a forma que as coisas acontecem, é a maneira que as coisas acontecem. Assim exatamente como o time está ganhando, é muito importante a gente entender porque está ganhando, é importante a gente entender quando perde, né? O Inter estava ganhando, mas mostrando bom futebol. Não ganhava aleatoriamente, não tinha vitória aleatória. O Inter ganhava se superando e buscando resultado. E da mesma forma, agora nós temos que entender quando o Inter encontrou uma derrota depois de 16 jogos de invencibilidade contra o Flamengo lá no Maracanã, por 3-2, o Inter também tem que entender como é que aconteceu essa derrota para a gente poder seguir adiante com o trabalho. O Inter começou o jogo realmente, e não foi hoje, né? Hoje, talvez, pela força do Flamengo, pela capacidade do Flamengo, o Flamengo veio encarando o jogo. A gente talvez tivesse alguma expectativa, ou o cenário do futebol tivesse alguma expectativa de que, diante da possibilidade do Botafogo ser campeão, né, que é um time lá do Rio de Janeiro, né, um rival do Flamengo, que o Palmeiras, que também é um rival dos últimos tempos do Flamengo, também fosse um postulante ao título, um dos principais postulantes ao título ao lado do Botafogo, que talvez o Flamengo, que já não tinha muito interesse no campeonato, fosse de alguma forma facilitar o jogo. Nada disso. Nada disso. O Flamengo jogou profissionalmente, seus jogadores jogaram de maneira até talvez mais leve do que era o esperado no jogo, e o Flamengo enfrentou o jogo da melhor forma possível, encarando, vindo para cima, tranquilo, leve, sem nenhum compromisso, e conseguiu fazer 3-0 no Inter, ainda no primeiro tempo. Ou seja, o Internacional, que vinha de uma sequência grande de vitórias, e com praticamente seu time principal, não resistiu a essa força do Flamengo. O Inter, e aqui eu quero dizer uma coisa, o Inter, na verdade, sempre, mesmo nessa sequência ótima de vitórias, o Internacional sempre começou o jogo muito menos do que demonstrou ao decorrer do jogo. Só que isso tem um preço, né? Quando tu joga contra A, contra B, tu iniciar mal, tu iniciar especulando, tu iniciar procurando entender o jogo, né? Nesse início de jogo, tem um preço dependendo do adversário que tu enfrenta. O Flamengo, como um adversário forte, esse preço foi muito alto. O Inter não se entendeu no jogo, não encaixou a marcação, né? Não conseguiu ultrapassar as linhas, o Flamengo veio para cima, o Flamengo forçou as jogadas em cima
da linha de defesa do Internacional e o Inter não conseguiu sair e propor o jogo. O Inter não conseguiu ter a bola passou a ser do Flamengo, o Inter passou a ser extremamente só na resistência, e com a qualidade que o Flamengo tem, é mais difícil resistir. E o Inter então sucumbiu, né? Realmente não foi o Inter que a gente tem visto, apesar de ter a força, ter a disciplina, ter a intensidade, buscar o jogo, mas sucumbiu à melhor técnica dos jogadores do Flamengo, não resistiu às jogadas, a Inter não conseguiu interceptar e o Inter no primeiro tempo realmente não teve forças para colocar o seu jogo em prática, sair daquela marcação do Flamengo alta e o Inter acabou tendo um 3-0 contra si. Realmente preocupante, muito preocupante, porque o Inter ia encontrar uma derrota em algum momento, né? Claro que a expectativa hoje era de vitória, de continuar ganhando, de continuar vencendo, mas era sabedor que o jogo era difícil. Em algum momento o Inter ia perder, né? O importante também é a forma que a derrota acontece, a forma que o Inter perde o jogo. Isso é o principal, porque o trabalho, a gente tem que acreditar no trabalho, né? Os resultados são consequências. E claro que nós vamos encontrar adversários mais fortes, mais fracos, adversários que vão saber se aproveitar disso, adversários que vão fazer a leitura do jogo do Internacional. Isso é inevitável, né? Nós não estamos aqui para construir um grupo invencível, né? A gente quer que ele conquiste, que ele conquiste, né? A invencibilidade não cabe a ninguém. Então o Inter vinha numa sequência de vitórias. Hoje, lá contra o Flamengo, acabou derrotado. Acho que a gente vai tentar interpretar aqui a maneira que isso aconteceu. E como a gente disse anteriormente, o Inter tomou um 3-0 ao revés. O Inter chegou a estar perdendo então o jogo por 3-0 para o Flamengo, onde o Flamengo se mostrou disposto ao jogo, com as suas peças. E aí, primeira questão que nós avaliamos é a força realmente do Flamengo, as suas peças, o seu elenco, a sua capacidade técnica, né? O Flamengo é um grande elenco, um grande time, e hoje se mostrou assim, e o Inter acabou demorando, né? Como eu falei, demorando a compreender o jogo. O Inter, mesmo nessa sequência de vitórias, estava com essa situação de às vezes de demorar para entender o jogo, de demorar para compreender o jogo, demorar para aparecer no jogo, às vezes tinha que virar partidas, tinha que virar resultados, né? E o Inter é um time, um elenco que começa estudando o adversário até encaixar as peças e poder fazer o resultado positivo. Não foi diferente hoje, só que o Flamengo, né, com a sua força, usou desse período para fazer um 3-0. E o Inter aí foi buscar forças, ainda foi tentar reagir, minimizou esse resultado, não se entregou. O Inter sempre foi valente, o Inter com as suas peças, né, demonstrou o poder de reação, que é o que a gente espera, de não se entregar, porque chegou um momento a ficar perigoso, o resultado já estava elástico no primeiro tempo, mas o Inter reagiu, fez um 3-2, buscou 2 gols no segundo tempo, nos deu a esperança de buscar pelo menos o empate, o que acabou não acontecendo. Então o Inter agora tem que entender esse momento, tem que entender essa circunstância. Foi importante que o Inter reagiu, que o Inter saiu pelo menos de cabeça erguida desse resultado, com uma reação, com uma indignação, e a gente poder então montar ainda uma trajetória. É importante que o Inter entenda que a dificuldade era imensa de chegar ao título, era justo que a gente pensasse, era justo que a gente imaginasse. Ninguém pode desistir antes de não ter mais possibilidade, a gente tem que sempre tentar, sempre buscar. Mas o que tem que ficar, o que tem que permanecer é o trabalho, é a ideia, é o elenco, é isso que tem que permanecer. Isso não pode ser um resultado, não pode colocar, né, a perder tudo que se construiu nessa trajetória. Pelo contrário, a gente tem elenco, a gente tem um time, né, encontramos hoje um grande adversário que jogou de sangue doce, que com uma grande torcida a seu favor, buscou o resultado, e o Inter foi valente. Não deu, mas a gente não deve desistir, não deve jogar fora tudo que foi feito.
O futebol às vezes é feito dessas circunstâncias, nós temos que ter esse cuidado para a gente manter o pensamento positivo, manter a ideia vencedora e perseguir. E por sinal, no próximo jogo, logo em seguida, contra o Botafogo, que quer fazer festa, que quer comemorar, que vem da Libertadores, não. O Inter nós temos que lotar o Beira-Rio, dar o apoio pro time, dar o apoio pro elenco do Internacional, mandar recado para a comissão técnica, para todo mundo, que a gente está empenhado, que a gente está acreditando, que a gente quer mais, de que a gente chegou, que a gente buscou, que realmente era difícil esse ano, com o tempo que a gente teve com o Roger, chegar ao título, mas fica a perspectiva para o ano que vem, para o trabalho, e é isso que tem que ser. É assim que a gente tem que se imbuir, é isso que nós temos que acreditar. Um pensamento positivo, é a hora. Pensamento positivo, quando a coisa está boa, quando a coisa está fluindo, é mais fácil. O pensamento positivo mesmo tem que vir nessa hora que tem um revés. Nós temos que acreditar no que está sendo feito, dar confiança, continuar acreditando. Para o próximo jogo vamos estar lá, vamos estar junto, vamos ganhar, vamos buscar a vitória, vamos terminar o ano em alta, em boa vibração de elenco, de equipe, para a gente buscar um 2025, aí sim, com faixa, com taça, com melhores momentos, com uma ideia de vitória, com título. É isso aí, esse é o Inter, vamos lá, Dali Colorado, tamo junto, a vitória, sempre a vitória!